A analista de política Basília Rodrigues fez uma entrevista exclusiva com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Entre os assuntos discutidos, a retirada das sanções ao ministro Alexandre de Moraes e a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos acompanhar. Ministro, diante da decisão dos Estados Unidos de retirarem as sanções da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua família, o quanto isso importa para o Brasil? Diante de um cenário tão polarizado na política, todo mundo quer saber, mas isso é assunto de brasileiro? Bem, primeiro, um prazer recebê-la, é um prazer falar também para você e para a sua audiência. Bom, com relação à retirada das sanções da lei Magnitsky contra um membro, um juiz da Suprema Corte, é resultado de uma negociação e de uma conversa estabelecida pelo presidente Lula pessoalmente, quando falou 2 vezes já por telefone com o presidente Trump, quando se encontrou com ele na Malásia, coisa de um mês atrás, e deixou claro que o Brasil está pronto e aberto a negociar sempre com os Estados Unidos sobre temas de interesse bilateral, sempre mantendo muito claro e muito vivo o interesse brasileiro na questão, mas que nós não podíamos negociar com base em declarações políticas, sobre política interna no Brasil e sobre dados sobre o comércio bilateral que não correspondiam à verdade. O quanto os empresários brasileiros também atuaram nesta mudança de humores, né, entre os dois países, mas, claro, mais notadamente o que era bravata e acabou virando realidade, as sanções impostas pelos Estados Unidos? Olha, os empresários do setor privado é importante no Brasil e nos Estados Unidos. Ambos foram importantes, ambos fizeram ver também às autoridades americanas os interesses de cada lado, os interesses das exportações brasileiras para os Estados Unidos e o nicho de mercado que isso atingia nos Estados Unidos, que era necessário para o povo americano, para o consumo americano, como, por exemplo, bens agrícolas e café, carne e outros. Então, o depoimento dos empresários brasileiros e dos empresários americanos foi importante, continua a ser importante, porque, afinal de contas, a negociação é pelo comércio bilateral, para que o comércio seja grande, seja de qualidade, seja importante e equilibrado para os dois lados. E isso é para o interesse do setor privado, dos exportadores. O governo não exporta, o governo administra as relações com outros países para que se possam abrir mercados e as exportações brasileiras possam entrar nos outros países, da mesma forma que nós recebemos também importações de muitos países. Até o presente momento, outras sanções ainda estão de pé, como, por exemplo, o cancelamento dos vistos de autoridades brasileiras, vistos americanos de autoridades brasileiras, ministros da Suprema Corte, ministros de governo. Existe alguma expectativa de que isso também suma da relação entre os dois países? Olha, isso faz parte também da negociação. O presidente Lula, quando, na conversa que teve com o presidente Trump, seja por telefone, seja pessoalmente, ele disse que não tinha cabimento nem a aplicação de sanções, seja pela lei Magnitsky, seja pela supressão de vistos de altas autoridades brasileiras. Então, nós continuamos conversando sobre todos esses temas. Quando o senhor acha que estas novidades podem ser anunciadas? Não tem data, não tem. Isso depende do ritmo das negociações. Como o senhor descreveria hoje a relação entre Brasil e Estados Unidos e, personificando esse assunto, entre Lula e o presidente Trump? Olha, primeiro, as relações do Brasil com os Estados Unidos são importantes, antigas e tradicionais. Temos 201 anos de relações bilaterais e valorizamos muito, é o segundo maior sócio comercial e temos uma infinidade de programas em todas as áreas com os Estados Unidos. Portanto, acho que neste momento nós alcançamos estabelecer um contato entre os dois chefes de Estado. Temos que levar em conta que o governo Trump começou há muito pouco tempo, esse ano, no final do mês de janeiro. Os presidentes não se conheciam. Nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, o presidente Trump não tinha sido eleito. Quando ele foi eleito para o seu primeiro mandato, o presidente Lula estava fora do governo.
portanto, eles estabeleceram um primeiro contato, um primeiro encontro, que foi ali nos bastidores do púlpito da ONU em Nova York em fins de setembro. Depois tiveram telefonemas, encontros pessoais e se conheceram bem e estabeleceram um bom contato. E a chave virou, como o senhor mesmo disse, informações distorcidas, erradas, estavam sendo levadas à Casa Branca e daí surgiram estas sanções. O senhor acha, então, que o governo vai conseguir acabar com todas estas punições, mesmo que não consiga apontar um prazo para isso, mas o senhor acredita que vai conseguir restabelecer relações totais com os Estados Unidos? As relações são completas e totais. Quanto ao alcance das negociações, eu não posso antecipar. Estamos negociando e vamos conversar com os Estados Unidos sobre a área comercial, como deve ser, com toda a abertura, com toda a clareza, usando os dados concretos e objetivos e as informações que nós dispomos sobre, por exemplo, uma das justificativas para a taxação de 50% é de que o Brasil tinha um grande superávit com os Estados Unidos. Isso não é correto. O Brasil tem um grande déficit. Os Estados Unidos, que tem nos últimos 15 anos um enorme superávit acumulado com o Brasil, que chega à ordem de 410 bilhões de dólares. Então, para isso, existe negociação e contato diplomático, para deixar claro os dados e continuarmos negociando.